Você não consegue entender que de repente o amor esfriou. O compromisso que você tinha há tempos atrás não é o mesmo, não está na mesma medida que você tem hoje. E o anseio por uma vida melhor, por coisas melhores, por uma condição melhor. Tem alguma coisa errada nisso, irmãos? Essas coisas até são lícitas, olhando assim do ponto de vista natural. Qual é o crime? Não é? Tem crime algum, irmãos. O grande problema é nós não exercermos discernimento espiritual. É o espírito, aquilo que eu venho falando para vocês, essa faculdade chamada espírito dentro de nós, na nossa consciência, na nossa intuição, na nossa consciência e na nossa comunhão, não governar a nossa alma. E a alma começar a buscar estas coisas, porque a alma tem três faculdades. Repito aqui, mente ou vontade, mente e emoções. Então, a voz, a intuição que é a voz de Deus, ela vai falar em nossa vontade. A consciência vai falar na mente. E a comunhão vai transmitir a realidade espiritual para as nossas emoções, vai controlar nossas emoções. Senhores, esse é o ponto-chave. Eu vou voltar até um pouco o vídeo. O ponto-chave é que se eu não vivificar a minha vida espiritual em Cristo, nascendo em Cristo, e Ele nascendo em mim, eu sou espiritual. Se eu não nascer de novo, que é outro termo que Jesus Cristo usou há 2000 anos atrás com Nicodemo, se eu não tiver essa mudança, essa graça de Deus que Ele dá para todo aquele que procura, ó, da importância da humildade, de procurar Deus e aos pés de Cristo. Mas à medida que então eu nasci de novo, eu vou ter a minha intuição funcionando. E a minha intuição é a voz de Deus. Eu vou ter comunhão com a família de Deus, com a Trindade. Eu vou ter a consciência que vem do Espírito Santo, a consciência correta. Vou ter discernimento espiritual. Daí que eu posso perceber de advertir o outro. E aí eu vou perceber como o inimigo já percebeu a jogada de eu querer salvar o outro, mostrar Cristo para o outro, e ele entrar na mente do outro, e às vezes o próprio filho, como é meu caso, e ainda pôr o filho contra o pai. E vai usar 1000 maneiras de fazê-lo com as coisas do mundo. Irmãos, esse assunto é tão rico, tão sério. Porque se você pega a intuição tem a ver com. Eu falei que ia voltar e não voltei, né? Então vamos voltar O aqui. problema é nós não exercermos discernimento espiritual. Discernimento É o espiritual. espírito, aquilo que eu venho falando para vocês, essa faculdade chamada espírito dentro de nós, na nossa consciência, na nossa intuição, na nossa Esse espírito só tem aquele que nasce de novo. consciência e na nossa comunhão, não governar a nossa alma. Tá vendo? E a alma Então, o começar espírito. a buscar estas coisas, porque a alma tem três faculdades. Desculpa que eu me confundi de novo. É, vamos voltar lá que eu Repito perdi. aqui, mente ou vontade, mente e emoções. Então, a voz, a intuição que é a voz de Deus, ela vai falar em nossa vontade. A consciência vai falar na mente. E a comunhão vai transmitir a realidade espiritual para as nossas emoções. Então, é só com o Espírito Santo que essas três questões, intuição, comunhão e consciência, que atinge a mente, as emoções e o discernimento, vão fazer com que a gente se transforme. Mentoria, transformação da mente.
Não é só a mente, é o caráter. Mas a mente é o ponto principal. O caráter é a conduta, muda. O cristão muda todo dia. É controlar nossas emoções. Irmãos, esse assunto é tão rico, tão sério. Porque se você pega a intuição tem a ver com o discernimento, com a percepção, com o entendimento da voz de Deus. E essa voz de Deus, ela tem como ponto focal a nossa vontade, as nossas direções. Eu sei que isso é muito amplo, eu estou tentando resumir o máximo que posso para facilitar o entendimento e a didática sobre este assunto. Porque este tema do homem interior, o homem interior por si só, é muito profundo. Os cientistas dizem assim, as três dimensões mais profundas, e que nós ainda não conseguimos penetrar na sua totalidade, é impossível que façamos, é o universo, as profundezas do mar e a mente do homem. Porque são dimensões profundas. Aquele texto que nós lemos de Zacarias 12:1. O Deus que criou os céus, a terra e o espírito do homem. Você vai ver que o espírito está aqui, num lugar tão importante para nós entendermos a sua dimensão. Mesmo Deus que criou o universo, criou o espírito do homem. Criou a terra, criou o espírito do homem. Então, essas faculdades do homem interior, espírito e alma, elas são profundas. As dimensões de altura, largura, comprimento e profundidade que existe no homem interior, só Deus pode sondar até o seu limite. E só a palavra de Deus poderá penetrar até as suas profundezas. Ninguém é capaz. Então, volto aqui, irmãos. Precisamos que a intuição, que essa voz, aonde você recebe a voz de Deus, onde muitas vezes você diz assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. E quando Deus fala, ele traz direção na vontade, ele guia a vontade. A intuição é onde Deus nos traz direção sobre a nossa vontade. A consciência é onde Deus fala a nossa mente. A consciência é a faculdade elevada do espírito, assim como a mente é a faculdade elevada da alma. E essas duas faculdades, elas têm uma conexão. Porque a consciência me dá a realidade do mundo espiritual e a mente me dá a realidade do mundo natural. E quando essas duas faculdades elas estão se interagindo, irmãos, você pode errar, você pode falhar, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo tem um caminho para te convencer. O Espírito Santo tem um caminho para falar, não faça isso, não vá por essa direção. Como eu disse ontem, não vamos ficar como Gideão, tentando provar Deus, se ele está ou não falando, se é Deus ou não é. Você não vai ficar em confusão. Você Não, não precisa ficar dando 7 voltas no quarteirão para poder saber se Deus está ou não está com você. Porque o que nós precisamos é de uma libertação interior. Precisamos de uma transformação na nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. é isso aí. Todo o trabalho do inimigo, irmãos, na nossa mente, sabe o que que é? Criar uma barreira para que o espírito não flua. Sabe qual é a medida de Deus? Fluir. Então Deus vai fluir por meio da intuição, por meio da consciência, por meio da comunhão. Comunhão com Deus é vida devocional. E nós temos o dever de ter uma disciplina de vida devocional. Sem vida devocional, irmãos, como a consciência vai nos trazer a realidade do bem, do mal, do certo, do errado, do que Deus quer, do que Deus não. A vida devocional, no meu entendimento aqui, é servir ao outro. Se eu tenho um título, não é para eu falar dele e me arrogar por ele, ou me honrar por ele, mas é para eu servir ao outro.
E aí eu estou sendo devoto de Jesus Cristo, porque ele veio exatamente para nos servir e para que nós, como escravos, discípulos de Cristo, venhamos a servir os outros. Não quer. Como nós podemos servir a Deus? Onde Deus me quer? Como Ele me quer?